Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andavi, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andavi de 2024. Neste episódio, recebemos Gustavo Spadotti, pesquisador da Embrapa com um profundo conhecimento técnico sobre o agro. Gustavo nos dá um fascinante panorama sobre como a ciência é aplicada no agronegócio, deixando claro o volume de pesquisas e de inovação que colocam o Brasil em destaque no mundo. Muito bem, mais um Leadercast, direto do nosso super estúdio aqui no Congresso da Andavi. A gente foi convidado a fazer uma série de podcasts conversando com personalidades. Os caras saem lá de dentro do auditório, estão fazendo uma palestra, vem direto para cá, quentinho, e a gente bate um papo legal sobre o agro. Tem 3 perguntas na abertura da nossa conversa aqui, as únicas que você não pode errar. Então você pode chutar à vontade, essas 3 tem que ficar direto nelas lá. Seu nome, sua idade e o que você faz? Muito bom. É fácil, né? Facinho, essa tá fácil, Luciano. Valeu, obrigado pelo convite aí de estar junto com vocês. É uma honra sempre participar aqui dos eventos da Andavi. Paulo é sempre um grande parceiro. Sim. Já é a 3ª vez que eu venho para dar palestra aqui. Pô, eu falei pro Paulo que eu tô sofrendo de orgulho alheio. É isso. Porque cada vez que eu venho aqui tá maior. A gente olha isso aqui e fala que é loucura, né? É mesmo. Ó, quase me perdi para chegar na plenária aqui hoje. Mas respondendo a sua pergunta de forma bem pragmática, né? O nome completo é Gustavo Spadotti Amaral Castro. Aí, para desespero do meu pai, o nome que pegou foi Gustavo Spadotti. Sim. O Amaral Castro dele ficou para próxima, ficou para meus filhos. Sim. Tá? Eu tô com 41 anos e a profissão, né? E o que você faz? Eu faço. Eu sou chefe geral da Embrapa Territorial. Opa. É uma das 43 unidades descentralizadas da Embrapa no território brasileiro. Uhum. Você tá... Quando você fala territorial, onde é? Em que território? Fica em Campinas. Aqui em São Paulo? São Paulo. Nós temos 5 unidades da Embrapa no estado de São Paulo. Uhum. Então, 2 em São Carlos, uma em Jaguariúna e 2 em Campinas. Legal. Tem a Embrapa Agricultura Digital, que fica dentro da Unicamp, e a Embrapa Territorial, que fica dentro do Exército, tá? Dentro de uma área militar. Sim. E eu ia perguntar pra você de onde veio esse Spadotti, mas você já cortou meu barato aí, que foi sem querer. Falei, pô, será que a família é italiana? O que é? De onde veio isso aí, né? Italiano, cara. Italiano, difícil de comprovar as origens, porque... de onde que vem da Itália, porque é um sobrenome até comum na Itália. Então, sim, já estava disperso dentro da Itália e vieram várias famílias para cá. Então, tem quase no Brasil inteiro, tem Spadottis, né? Sim. Na verdade, o sobrenome correto é Spadotto, mas o plural, né, de Spadotto é Spadotti. Então, é família Spadotti, mas o sobrenome correto seria Spadotto. Mas viemos da Itália, meu avô veio direto da Itália, e a parte dele fixou ali na região do interior de São Paulo, ali próximo a Botucatu, São Manuel, Pardinho. Você tá falando com o bauruense, cara. Olha só, ali, bauruense, vizinhos. Nosso pedaço ali, né? Botucatu tem uma escola legal de veterinária, né, de zootecnia. Meu irmão se formou lá. Olha, que bacana. Zootecnia lá, né? Eu me formei lá também. Em Botucatu? Na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, né? Aí, cara. Então, também é uma instituição aí indo para 60 anos já, a Unesp em Botucatu. Tem cursos de medicina, biologia, enfermagem, tudo que é de humanas fica no campus de Rubião Júnior, que é um distrito. E a parte de agrárias, que fica a zootecnia, agronomia, engenharia florestal e parte da veterinária fica no campus do Lajeado, que fica dentro da cidade de Botucatu mesmo. O que te levou pro agro, cara? Você nasceu nele? Nasci no agro, né? Sua família tinha fazenda, é tudo? Eu sou 3º filho, né? Aí, assim, naquela época quase todo mundo fazia parto normal. Só que por já ser o 3º, já tava meio saindo mais fácil, nascendo mais fácil já, né? Quase que eu nasci debaixo de um pé de café. Na fazenda? Na fazenda. Tá. Mas ainda deu tempo para minha mãe chegar no Hospital de Misericórdia, lá em Botucatu. Mas as raízes sempre do agro, né? Você cresceu na fazenda? Cresci, assim, porque aconteceu uma coisa interessante, porque os meus pais não têm uma ligação direta com o agro. Minha mãe, apesar de ser filha de produtores rurais, ela foi para ser professora e depois ingressou no banco, no antigo Banespa, né? Tá. E a mesma coisa meu pai, era vendedor de adubos também, mas depois ele entrou no Banespa também e eles fizeram toda a carreira no banco.
Então, os meus pais, eles pularam a geração do agro propriamente dito. Interessante. Mas eu ainda mantive vínculos muito fortes com meus tios, que trabalhavam diretamente, e também temos uma propriedade ali em Pardinho. Então, a gente acabou mantendo esse vínculo muito forte aí com o agro, com a produção. O meu irmão foi mais para a área de criação animal, então ele virou não, né? Se formou veterinário, e eu optei pela parte agrícola e fui para agronomia. Eu ouvi uma história outro dia aí de que tá tendo meio que uma debandada, que a geração nova não quer dar continuidade e que há o risco de muitas propriedades estarem sendo vendidas, ou cara, não quero nada, eu vou arrendar, vou viver aqui na cidade com o dinheiro arrendado disso aí. Então, você tem visto isso, cara? O pessoal da tua idade, cara, a garotada que você conhece, como é que é? Luciano, assim, a gente vê muita coisa, né? Então a gente olha, participa, tá nos eventos e tem sentido uma mudança até sobre isso. A gente tem sentido um maior orgulho do agro. Legal. Um maior orgulho da juventude. Você vê hoje youtubers, como é que é? Pessoal do Instagram, os tiktokers, jovens, né? Um pessoal jovem e fazendo divulgação, fazendo piada, ou fazendo informação mesmo com o agro. Isso tem dado um marketing muito positivo. Mas eu não gosto de trabalhar com achismo, mesmo quando é eu que estou achando alguma coisa. Eu sou da Embrapa Territorial e lá nós trabalhamos com 3 coisas, que é o que eu vou falar amanhã na minha palestra na plenária. A gente trabalha com números, com dados e com fatos. Tá? Então, o que a gente tem visto nos números? Os números mostravam um envelhecimento muito grande do nosso mundo rural nos últimos censos até o censo de 2006. O censo é quando o IBGE vai a cada propriedade rural do Brasil e faz uma entrevista com o responsável daquela área. A gente estava vendo um envelhecimento muito grande, muito rápido, né? E de 2006 para 2017, que foi o último censo que nós tivemos, 2017, essa tendência de envelhecimento, ela foi mais lenta. Então, de duas, uma. Ou o pessoal está nascendo mais, ou o êxodo rural está sendo reduzido com os jovens assumindo o papel dos pioneiros do agro. E isso você pode até ver, começa a ver através dos números também, nas novas fronteiras, Mato Grosso do Sul, Rondônia, onde os primeiros colonizadores já foram ficando velhos e os filhos estão assumindo, e muitas vezes os netos estão assumindo as propriedades rurais. Então, eu acredito, aí muito mais um exercício de axiologia mesmo, que o próximo censo agropecuário vai mostrar uma estabilidade na idade média da gestão das nossas propriedades rurais. Ou seja, dos produtores rurais. Que número é esse? Ele é um número que está ali meio próximo de 50 anos hoje. Tá. Que coloca, por incrível que pareça, o produtor rural brasileiro como um dos mais jovens do mundo. Se você pegar a média de idade na Europa, ela está muito mais próxima dos 70 anos dos gestores das propriedades rurais. Então, nós ainda temos uma população rural jovem, tá? Perante quando a gente se compara com as demais. Quando você fala dessa pesquisa, isso é interessantíssimo, cara. Eles estão conversando com o proprietário rural. Você não está conversando com o executivo da grande empresa que está lá cuidando da fazenda da grande empresa. Não. É o proprietário. Na verdade, é o dono da terra. Não é bem o dono da terra, é o responsável pela unidade de gestão da propriedade. Então, o censo, o que ele faz? Ele bota milhares de pessoas para rodar o campo e ir encontrando os gestores das propriedades. Vamos supor que eu e você trabalhamos na mesma propriedade. Eu sou o proprietário e você arrenda. Eu tomo conta da sede do pomar e você está arrendando para soja, para outros cultivos. Ele entrevista nós dois. Dentro de um mesmo estabelecimento, dentro de uma mesmo imóvel rural, você tem 2 estabelecimentos. Por outro lado, você tem, por exemplo, uma usina de etanol. Ele vai entrevistar o responsável pela usina. Pode ser que essa usina arrende centenas de outras propriedades rurais, mas só vai ser entrevistado o cara da usina, porque ele está responsável por todas as outras. Tá? Então, não diz respeito a imóvel rural. O censo versa sobre estabelecimentos agropecuários, e pode ser que ele tenha terra ou não. Porque se ele for um apicultor que está só colocando as caixas de abelha dentro de uma propriedade de terceiro, ele é entrevistado, mas ele não tem terra, ele não tem área.
A mesma coisa um extrativista na Amazônia, um pescador, um ribeirinho. Eles são estabelecimentos agropecuários, mas eles não têm área. Terra, sim. Tá? Então, a gente faz esses estudos socioeconômicos em cima dos dados do censo e também do cadastro ambiental rural, que já é um outro conceito, é um conceito de imóvel rural. Ok. Tá? Então, aí toda essa dinâmica dos encontros e desencontros entre os dados do CAR e do IBGE é um dos grandes trabalhos que nós temos lá na Embrapa Territorial para tentar descortinar a realidade do mundo rural brasileiro. Sim. Você está há quanto tempo na Embrapa? Eu estou na Embrapa há 12, indo para 13 anos. E na Embrapa Territorial, 9 anos agora. Tá. Quando a gente fala do agronegócio, Embrapa é que nem Deus, né? Tá em todo lugar, é onipresente. Toda vez que você fala do agro, a vírgula Embrapa. Não tem como falar de agro sem falar da Embrapa. E a maioria das pessoas que eu conheço colocam na Embrapa grande parte da responsabilidade pela expansão do agro, porque de lá parece que brotou a inteligência É um dos órgãos, né, de onde brotou a inteligência, mas a Embrapa é sempre... Eu nunca vi ninguém falar mal dela. É sempre, cara... É que nem Embraer. Você fala da Embraer, fala da Embrapa. A que se deve isso, cara? Me conta um pouquinho da história dela aí que você conhece pra gente entender. Não conversei com ninguém ainda sobre Embrapa, tá? Você é o primeiro. Conta um pouquinho da história. Tem um monte de gente assistindo a gente que não conhece, não é do agro, tá? Legal, é uma ótima oportunidade pra gente explicar que o sucesso do agro brasileiro não se deu por acaso, né? Então, o que aconteceu? Da onde que veio a Embrapa? Nos anos 60, fizeram um estudo no Brasil para tentar entender como é que um país de dimensão continental como o Brasil, ele importava alimentos. E esses primeiros estudos, foram coordenados por um cientista chamado Eliseu Alves. O Dr. Eliseu está com 92 indo para 93 anos agora e se aposentou da Embrapa o ano passado. Cara, com 90 aí. Com 91 anos. Tá? Então, ele foi o cérebro, o cientista, o socioeconomista por trás da criação da Embrapa. Porque esses estudos mostraram que o que faltava no Brasil era tecnologia, era ciência. E que não adiantava a gente pegar a ciência de outros países e importar para cá, que era o que a gente estava fazendo e estava dando errado. Que era o uso do arado, o uso da grade. Isso não estava resolvendo o problema nosso de produção de alimentos. Ele pensou e percebeu que a gente precisava de tecnologia, precisava de formação de cientistas para gerar pesquisas agropecuárias que resolvessem os problemas dos produtores rurais e aí sim a gente superar esses desafios. Sim. Então, o grande papel de Eliseu foi ter essa ideia, formular uma estratégia e encontrar com as pessoas certas, tá? Porque nós vivíamos naquela época um regime militar e conseguiu ter uma construção política para levar essas discussões no nível estratégico de tomada de decisão a ponto da gente ter uma criação de uma empresa estatal de pesquisa agropecuária, tá? Aí teve o papel fundamental de duas pessoas, que foi Cirne Lima e Alisson Paulinelli. Cirne Lima se juntou junto com Eliseu e decidiram pela criação da Embrapa. O regime militar da época topou esse desafio. E logo depois, o Dr. Alisson Paulinelli, na época ministro, então o ministro da criação da Embrapa foi Cirne Lima, e o ministro da implementação da Embrapa, das primeiras unidades da Embrapa, foi o Alisson Paulinelli. E eles, junto com o Pastore e junto com o próprio Dr. Eliseu, eles conseguiram implementar esse Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que tinha a Embrapa como cerne, mas que juntava todas as iniciativas de universidades agrícolas e pecuárias que já existiam no Brasil, agências de extensão rural, órgãos de pesquisa estaduais, como é o caso do IAC, que foi fundado por Dom Pedro muito antes, né? Então, juntou tudo isso no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e bateram na porta de cada produtor rural, de cada não, né? Mas da maioria dos produtores e das principais cadeias produtivas que existiam na época, para falar, por que você não está conseguindo produzir? Ah, meu problema é crédito, meu problema é máquina, meu problema é genética, meu problema é adubação, meu problema é sistema de produção. Então, a Embrapa separou disso o que era possível de ser resolvido com ciência e o que disso era política pública. Então, o que era resolvido por ciência, a Embrapa trouxe para si esse mandato. Sim. Só que nós não tínhamos cientistas aqui. Então, a outra ideia do Dr. Eliseu foi pegar
jovens recém-formados das principais escolas agrícolas do Brasil e mandar para os 4 cantos do planeta. Mandou para os Estados Unidos, mandou para a Europa, mandou para a Ásia, mandou até para a África. Mandou esse pessoal estudar o que existia de melhor na agricultura desses países. Para trazer aqui e fazer o que eles faziam? Não. Não. Para, a partir do conhecimento que aprenderam lá fora, dos livros, da ciência, de como eles pesquisavam, trazer aqui para o Brasil e iniciar, junto dos produtores rurais, experimentos dentro das propriedades rurais e nos campos experimentais, para aí sim testar e validar novas tecnologias com o DNA brasileiro. Aí surgiu uma agricultura e uma pecuária com ciência tropical. E Legal. é o único no mundo. A ciência tropical aplicada aqui do Brasil serve para a África, serve para boa parte da Ásia, serve para boa parte da Oceania, que compartilha desafios de uma agricultura territorial tropical, como Sim. aqui no Brasil e na América do Sul. Quer dizer, tem um paralelo ali, né? Aquele paralelo, ela serve direitinho ali, né? Exatamente. É um lugar que não vai ter neve nunca, que não tem aquela diferença de inverno terrível e que faz a gente ter 3 safras aqui, né? Mas que chove muito, Sim. os nutrientes vão embora no solo, Então, essa era a pergunta você que eu ia tem te uma fazer. proliferação muito alta de micro-organismos, Mas de então, pragas e doenças. Peraí. Tá, Você desculpa. não me corta aqui, não me corta aqui. Jamais. Esse é um tema que estava na minha boca e pergunto a você. Toda vez que eu converso com alguém, o pessoal me diz o seguinte: bom, a gente foi pro Cerrado, desbravou o Cerrado e trombou com uma terra ruim. A terra é muito ruim. E aí alguém teve que inventar uma química de esparramar em cima dessa terra alguma coisa que fizesse a terra ficar boa. E conseguiram fazer, né? Essa química, quem desenvolveu isso? Tem conhecimento de índio nessa história toda? De onde veio isso, cara? Tem. De onde veio? Tem conhecimento, saberes tradicionais. Sim. Se você vasculhar a Amazônia, por exemplo, você vai encontrar sítios arqueológicos com o que é chamado de terra preta de índio. É uma terra, é um substrato altamente concentrado de nutrientes até hoje. Milênios, séculos depois da extinção dos povos tradicionais. Feito por eles? Feito por eles, tá? Eles juntavam matéria orgânica e enterravam isso em grandes sítios para depois de centenas de anos utilizar isso. Então veja, era um povo, uma geração enterrava para a próxima geração utilizar aquelas terras na fertilização de suas áreas. Sensacional. Então existe muitos saberes tradicionais para correção da fertilidade do solo. Mas a fertilidade do solo, as bases científicas disso são do começo do século passado, tá? Onde o IAC, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas, é um dos pioneiros no Brasil em estudos de solos tropicais, mostrando que a nossa física do solo no Brasil é boa, a biologia do solo é boa, mas a química dos nossos solos é paupérrima. Porque a chuva leva embora. A chuva leva embora os principais nutrientes. Quando leva o potássio, leva o cálcio, leva o magnésio embora, esse solo perde cátions positivos. No lugar disso, predomina o quê? O que vai entrar no lugar desses cátions positivos? Vai entrar hidrogênio e alumínio. Então, os nossos solos são ácidos por causa do hidrogênio e alumínio presente neles. Então, o primeiro passo para você ter uma fertilidade do solo e aguentar os cultivos agrícolas é corrigir o pH do solo. E a gente faz isso por meio do calcário. Sim. Então, o calcário revolucionou a agricultura brasileira, principalmente nos cerrados. E a partir de um solo com pH corrigido, você está apto a receber os demais nutrientes, principalmente o fósforo, o potássio e o nitrogênio, que vão poder expressar todo o potencial da planta para ela ter um crescimento vigoroso, um bom desenvolvimento, aliado à própria genética das plantas. Mas quando o Pero Vaz Caminha escreveu lá que em se plantando tudo dá, ele só errou no tempo, né? Só faltou o componente tecnológico, mas ele já anteveu isso daí, que ia ter uma pesquisa tropical no Brasil que ia resolver os problemas de fertilidade dos nossos solos. Ah, cara, isso é sensacional, né? Especialmente quando você junta isso tudo com as pesquisas de genética e, de repente, nós estamos desenvolvendo uma semente nossa, feita para esse solo aqui. Quer dizer, é uma combinação, aquilo que você falou, se eu levar essa semente para a Europa, não vai rolar. Não vai rolar. E a semente dele lá não vai rolar aqui. Também não. Né? Tem muita ciência, tem muita sabedoria nessa. Muita ciência. Veja, mas vamos fazer 2 paralelos. 2 grandes cultivos do Brasil. Primeiro, a soja. A soja veio da China, tá? Aí foi cultivada nos Estados Unidos por quê? Mesmo paralelo. Sim. Eles estavam no mesmo paralelo, ou bem próximo, Sim. tá?
Então, altas latitudes, apesar de serem latitudes norte, mas são altas latitudes. Quando veio para o Brasil, a gente conseguiu cultivar em altas latitudes, só que sul. A gente conseguia plantar soja no Rio Grande do Sul, porque a soja tem uma questão chamada fotoperiodismo. Ela responde ao fotoperíodo. Ela, quando a inversão dos dias curtos para os dias mais longos, ela induz o florescimento. Ok. Só que a soja, quando ela floresce, as cultivares de soja do passado, quando floresciam, elas paravam de crescer. Então, toda vez que a gente começava a cultivar ela mais próxima do trópico do Equador, ela florescia muito cedo, muito pequenininha. Sim. Então, você plantava ela no Paraná, ela florescia com um palmo. Você plantava ela em São Paulo, ela florescia com meio palmo. Plantava ela no Goiás, ela mal nascia, já florava. Então, não dava produção. Aí um pesquisador da Embrapa desenvolveu o período juvenil da soja, que é um período de tempo onde, independente do fotoperíodo, ela não vai florescer. E a gente conseguiu plantar soja no Brasil inteiro. Eu, quando entrei na Embrapa Amapá, em cima da linha do Equador, e eu plantava soja na Embrapa do Amapá. Por quê? Porque um cientista brasileiro desenvolveu o período juvenil da soja. Tá? E o mesmo está ocorrendo hoje, só que com outro cultivo, com o trigo. O trigo também é da região da Europa. Sim. A gente só conseguia plantar no Rio Grande do Sul. Hoje tem boas produções. A maior produtividade de trigo por hectare por dia é no Goiás. E nós temos cultivo de trigo em Roraima, também em cima do Marco Zero, com altas produtividades. Sim. Porque a gente está tropicalizando esse cultivo de trigo hoje. Eu tive uma aula recente, já falei até na entrevista anterior aqui, sobre a uva brasileira e o vinho brasileiro, né? E a especialista estava falando, cara, a combinação de irrigação com poda que vocês desenvolveram aqui, vocês conseguem no mesmo terreno ter primavera, verão, outono, inverno forçado pela poda e pela irrigação. E é uma ciência diferente essa, que não mexeu tanto com a genética, mas mexeu com a prática, né? Com as práticas culturais. Você inverteu a poda, fez uma poda invertida que permite 2 colheitas de uva no mesmo ano. Sim. Então isso é fantástico também. Por quê? Porque temos sol à disposição, não temos um período de inverno tão rigoroso e temos água a colocar na hora que a gente precisa. Tá? Então por isso que a uva vai tão bem lá no semiárido nordestino. Porque você coloca a água na quantidade certa e na hora certa. E permite manejar a planta para extrair o máximo potencial dela. Eu tenho visto alguns gráficos aí que mostram crescimento de produtividade no Brasil. É sempre impressionante, né? A única coisa que sobe mais do que a produtividade é o preço dos insumos, né? Mas eu vi um gráfico recente mostrando a produtividade na pecuária. Cara, o uso de terra cai e a produtividade cresce numa velocidade gigante, né? E vai ter um limite, cara. Isso é que nem Olimpíada. Dá pra passar dos 9 segundos e 32. Até onde dá pra ir? Assim, nós estamos muito longe do limite dos nossos cultivos. Eles têm um potencial produtivo muito maior do que a gente consegue extrair deles hoje. Vamos supor, a gente sai, toda vez que você pega um material genético, você tem lá o 100% dele. Mas a gente nunca vai colocar a quantidade ideal de nutrientes, nunca vai colocar a quantidade ideal de água, nunca vai fazer sol todos os dias, então isso vai caindo. É normal, você nunca extraiu 100%. Mas aí entra a ciência, para a gente suplementar essa nutrição no momento certo, na quantidade certa, na época certa. Tá? Você colocar água, fazer irrigação, por exemplo, para melhorar também o potencial produtivo. Você proteger seu solo, fazer plantio direto. Na época que alguma praga atingir, você não deixar atingir o nível de dano, fazer o manejo correto, seja controle biológico, seja controle químico, mas você impedir que patógenos prejudiquem a produtividade. Na hora da colheita, você não ter desperdício de colheita. Na hora do beneficiamento, a mesma coisa. Só que todo dia que passa, você está perdendo um pouquinho na sua lavoura. Cumpre a ciência você superar essas barreiras de evitar cada uma dessas perdas. Você nunca vai evitar 100%, mas sempre vai ter um ajuste fino para você fazer. Então, você colocou calcário, já melhorou a produtividade. Colocou fertilizante NPK, melhorou mais um pouco. Colocou enxofre, tá? Melhorou mais um pouco. Colocou os micronutrientes, vai melhorando. Fez adubação foliar, melhorou. Então, você vê, sempre tem uma tecnologia a mais. Sim. O desafio nosso
é levar a tecnologia para todas as tipologias de produtores rurais. Independente dele ser pequeno, médio ou grande, nós temos um portfólio de tecnologias para suprir as necessidades desses produtores, para que a diferença, que a gente chama de yield gap, a folga de produtividade, entre os top farmers, os mais tecnificados, e a média, seja cada vez menor. Entendi. Por isso que eventos de máxima produtividade, aqueles eventos que tentam extrair o máximo da cultura, são importantes. Para a gente tentar ver qual é o ajuste de cada Puxar sistema. todo mundo para cima. Exatamente. Eu vi um estudo, cara, sobre o impacto do carrapato na arroba do boi. Outro, a anta. O problema das antas tudo isso acaba impactando ali, né? Aliás, era a anta que trazia o carrapato, que pegava o boi e tirava lá um peso do boi, né? É isso. Nós estamos falando de gramas, de milímetros, de coisa micro, né? Eu acabei de fazer um bate-papo agora há pouco aqui com o Caio Carvalho, né? Eu estava falando dessa coisa que hoje em dia a discussão é na segunda casa depois da vírgula. Sim. Qualquer coisinha ali dá um impacto muito grande lá no final, né? 100 gramas. Vamos supor 1 quilo. 1 quilo. Num boi. É nada. Sim. Mas e em 200 milhões de bois? 1 quilo é uma picanha. Sim. São 200 milhões de picanhas. 1 quilo é o que um carrapato tira de um boi. Tá? Então é isso. Quando você extrapola esses números, você começa a ver. E você está colocando um negócio interessante que isso é o que o pessoal urbano acaba não fazendo, né? Agro é escala. Quando você fala de agronegócio, você está falando de escala. Tudo é muito grande, né? Eu vou adubar a minha terra. Cara, é 2 milhões de reais. É 3 milhões. Eu vou comprar uma colheitadeira. Cara, é 3 milhões de reais, né? Para usar 3 meses no ano, alguma coisa assim, né? Então, todos os números são brutais, porque esse pensamento de escala é onde a coisa tem que pegar. Quando você vem para o micro, não há diferença nenhuma. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali. E eu usei até isso numa palestra que eu tenho sobre a questão da comunicação do agro, né? Que é falha, tem muita gente contando mentira aí fora, a gente não consegue combater. E eu boto esses gráficos ali e falo, moça, cara, esqueça a discussão técnica, esqueça a discussão ideológica, vamos falar de dinheiro, né? Sabe quanto custa o insumo? O cara que joga veneno a mais é burro. Ele tá jogando dinheiro, cara. Então, do ponto de vista de olhar pro bolso dele, o interesse dele é usar o mínimo possível, né? E aí eu vim fazer uma outra pergunta pra você. Você conversou bastante para mim aí, comigo agora, a gente tava vendo que você falou muito do preparo da terra onde vai ser jogada a semente. Falou um pouquinho que o outro desenvolveu lá o juvenil, etc e tal, né? Depois que ela nasce, a Embrapa tá lá também. Eu quero saber agora como é que nós vamos cuidar pós-germinar, né? Também tem um estudo gigante lá. Tem o estudo de sistemas de produção de fitotecnia, né? Como você conduzir essa cultura da melhor maneira até o ponto de colheita dela. Então, para isso, volta para trás também para você saber qual o melhor espaçamento entre essa cultura. Qual é o número de plantas por linha que eu vou colocar? Qual é a cultivar que eu vou utilizar? Você já passa por decisões de plantio. E a partir de você planta, vai começar, depois que você plantou, vai começar a germinar a planta daninha. Essa planta daninha, se você deixar ela lá, ela vai competir por luz, Sim, por água e por nutrientes com a sua planta principal. Então você tem que controlar essa planta daninha. Para isso você pode lançar mão de controle físico, passar uma enxada rotativa, alguma máquina que cultive essa entrelinha, ou fazer o controle químico, lançar mão de um herbicida que controle essa planta. Só que daí você também tem problemas de pragas, né? Você tem besouros, você tem lagartas, você tem afídeos que passam doenças. Então você tem que controlar essas pragas que estão lá. Mesma coisa, você pode controlar elas com um inimigo natural, usar um Bacillus thuringiensis, por exemplo, para controlar a lagarta, ou você pode controlar de forma química, aplicar um inseticida nessa área. Depois que ela floresce, ela começa a ter problemas de doenças, principalmente. Então você também vai ter que escolher uma cultivar que seja menos suscetível a doenças ou lançar mão do uso de fungicidas para controlar essas doenças. Então você tem uma gama de insumos agropecuários, de herbicidas, inseticidas, fungicidas, nematicidas, todos eles, sejam biológicos ou químicos, que tem que ser utilizados. Então pensa que para cada insumo que você está usando na sua cultura, rebobina a fita, porque teve pesquisa lá atrás para desenvolver
aquele controle biológico, aquele controle químico. Então isso passou pela pesquisa, seja da Embrapa, seja de outras instituições públicas, ou seja da iniciativa privada. As multinacionais também fazem pesquisa. Então tudo isso tem um elo de pesquisa e de indústria até esse insumo chegar no bico do pulverizador do produtor rural. Sim. Tem todas as máquinas agrícolas que estão fazendo isso daí. Para desenvolver uma máquina, muita ciência, física, biofísica, agronomia. Então tem engenharia agrícola muito forte para desenvolver a melhor máquina para controlar aquela praga, aquela doença, para fazer a semeadura. Sim. Mesma coisa as máquinas de colhedoras. Então, para cada uma dessas máquinas agrícolas, tem uma revenda de máquina agrícola, que tem vendedor, tem gerente, tem reposição de peças. Então, quando a gente fala de agronegócio, as pessoas lembram do cara produzindo a agricultura. E vem com a conversa de que o agro não cria emprego, né? Imagina, o agro não cria emprego. O agronegócio é a jusante e a montante da porteira. Você tem muita coisa antes e tem as coisas depois, porque depois que você colhe, você tem que beneficiar. Sim. Você tem o transporte, você tem o mercado consumidor, você tem os terminais de exportação, você tem as traders. É muita gente em muitos elos de cadeias, todos eles conectados com quem? Sim. Com o produtor rural. Sim. Todos esses dependem de um cara que está na propriedade dele produzindo alimentos, fibras e energia para os 210 milhões de habitantes do Brasil e para mais de 1 bilhão de bocas e corpos no mundo inteiro. Aí, Zé, você tava achando que agro era o seu João plantando alface no quintal dele? Não, cara, o negócio é bravo, né? E aí, tocamos num assunto aqui que é impossível a gente não falar nele, né? O cara tá lidando com veneno. O cara tá jogando veneno, né? E aí vem toda a narrativa. Ele está envenenando mananciais, tá matando as abelhas, tá envenenando o leite materno, tá matando as crianças. O cara tá passando o avião em cima de não sei onde, acabando com a cidade, e etc e tal, porque eles lidam com veneno e não estão nem aí e querem aprovar mais veneno, né? Vamos conversar a respeito do veneno. Vamos. Me fala um pouquinho. Primeira coisa, cada vez que liberar um veneno novo, que é um agrotóxico, que no mundo inteiro é chamado de pesticida, porque ele não é agrotóxico, ele não mata o agro. Ele é pesticida, ele mata praga. Peste. Ou é defensivo agrícola, porque ele protege a planta, é igual um remédio pra gente. Toda vez que liberar uma nova molécula, um novo defensivo agrícola, um novo agrotóxico, a população tinha que comemorar. Porque ele é mais eficiente que o antigo. Ele é mais eficiente, ele é menos tóxico, ele usa em menos quantidade, ele polui menos o ambiente e ele é mais direcionado para praga específica. É a mesma coisa. Nós vamos fazer controle de uma doença nossa, usando os antibióticos da década de 50, a penicilina direto. Não adianta, você não vai controlar uma amidalite hoje com a penicilina de 50 anos atrás. Sim. Você ia ter que dar um caminhão de penicilina numa pessoa, para ela quase morrer de tanta penicilina para controlar a bactéria. Sim. É a mesma coisa no agro. A gente tem que evoluir isso. E evoluir com o quê? Com estudos, de novo, com liberações pela Anvisa, pela CTN-Bio, que são os órgãos reguladores, tá, que passam por essa liberação e que tem gente de todas as áreas lá dentro. Então tem biólogo, tem médico, tem farmacêutico, tem agrônomo, tem produtor rural, tem o pessoal das organizações sociais estão lá dentro também. Então tem todo mundo lá dentro para entender o que está sendo debatido, qual é essa molécula, por que ela está sendo provada e se ela é melhor do que a que a gente tem agora. Sim. Se ela não for melhor, ela não é liberada. Sim. Se ela for mais tóxica, ela não é liberada. Então, toda vez que liberar um novo defensivo, comemorem, porque vai ser alguma coisa, algum defensivo mais tóxico vai deixar de ser utilizado. Eu fiz uma sequência de programas a respeito, falando do agro, né? Tem um deles que o Agro é Pop, é o nome dele, né? E eu fiz uma sequência de programas que terminavam com a conclusão final era sobre a coisa do veneno, né? Aquela série chamava, como é que é? Agrotóxicos, melhor não usar. Era uma coisa assim o nome dela. E eu vinha contando essas histórias. Vou te contar a história da abelha, vou te contar a história de... Quando eu chegava no final do programa, eu dizia o seguinte, muito bem, a conclusão desses programas é a seguinte. Agronegócio, essa questão toda de agrotóxico, não é problema do Ministério da Agricultura, não é problema do Ministério do Meio Ambiente, é do Ministério da Justiça. Porque toda vez que a gente foi cutucar,
tinha alguém usando errado, usando fora da lei, comprando algo que não podia ser utilizado, aplicando de uma forma que não podia ser usada. Falei, então, cara, é uma questão de seguir o que a ciência manda. Os caras não seguem, causam um problema e alguém traz esse problema como se fosse uma coisa generalizada. Morreram as abelhas, fui pesquisar as abelhas. Morreram as abelhas lá no sul. Cara, que horror. Eu vi que um cara fez uma aplicação que não podia acontecer naquela região, nem da forma como foi aplicada. Matou as abelhas. É assim no Brasil inteiro? Não. É um caso específico de alguém que agiu fora do processo, né? E em vez de punir esse cara, pegam aquilo e vão punir todo mundo. Não, né? E existe mecanismos para punir. Sim. Fazer a punição de quem infringe a lei. Isso aí é igualzinho você falou, é crime. São problemas de crime. E são isolados. Não é uma coisa generalizada. Se fosse generalizado, a produção de mel no Brasil não cresceria em ritmo exponencial. Sim. Então, o mel no Brasil está crescendo cada vez mais. Cada dia que passa, a gente produz mais mel. E tem um estudo da Embrapa, coordenado pelo meu amigo Décio Gazzoni, lá da Embrapa Soja, que ele tem estimulado a produção de mel, o cultivo de abelhas dentro das áreas de soja, com benefícios mútuos. A abelha, com as flores da soja, se beneficia muito, que é uma flor que dá muito capacidade de produção de mel, e a soja também se beneficia porque ela tem uma taxa de fecundação cruzada. É pequena, mas tem. Sim. E você consegue ter aumentos de produtividade da soja por uma maior presença de abelhas. Então vai ter uma melhor fecundação das flores da soja também, aumentando a produtividade. É um baita de um ganha-ganha. Mas precisamos coordenar. Não dá para o apicultor soltar as abelhas no dia da pulverização de inseticida. Mas passado 2, 3 dias da pulverização, você libera as abelhas de novo e elas podem novamente fecundar as flores lá presentes. Cara, é sensacional isso, cara. Agro é vida, né? Agro é vida. Você tá lidando de vida. Você tá falando, eu tava lembrando lembra do Jurassic Park? Sim. Quando tem lá o Ian Malcolm, que ele fala assim, cara, não adianta, a vida dá um jeito, cara. Não, ela vai dar um jeito de acontecer e lidar com o agro, lidar com a vida, cara. E o agro dá um jeito, porque as pessoas querem colocar como se fosse atividades antagonistas, produzir e preservar. Sim. Bom, quem mais preserva no Brasil são os produtores rurais. Aí querem colocar em embate os grandes e os pequenos. Bobagem. Se não fosse os grandes produtores com a escala que você colocou muito bem anteriormente, os pequenos iam pagar 2, 3 vezes mais o preço dos insumos que eles utilizam para produzir. Então, um beneficia o outro. O grande não é nada sem o pequeno, porque os pequenos produtores rurais trabalham em grandes propriedades também. Eles moram próximos, produzem os seus alimentos e ainda trabalham, conseguem ter uma carteira assinada dentro de uma outra propriedade rural grande. Por isso que as cidades que têm o maior índice de desenvolvimento da agropecuária são aquelas que conseguem ter pequenas propriedades próximo às cidades, médias propriedades num raio intermediário e as grandes nos perímetros da propriedade. Preferencialmente uma agricultura periurbana, produzindo folhosas, hortifruti próximo à cidade. Sim. Nas médias propriedades no entorno, produzindo fruticultura e alguns grãos. E nas mais distantes, tendo produção de pecuária. Esse é o melhor dos cenários para qualquer município do Brasil. Você consegue ter pequenos, médios e grandes, uma agricultura extremamente diversificada dentro do mesmo território. Sim. E olha que interessante você está colocando aí, cara. O mesmo interesse que existe na sociedade de colocar homens contra mulheres, gordo contra magro, preto contra branco, direita rico contra pobre, também tem lá no campo, em colocar o pequeno contra o grande, porque essa desunião é o que faz a perder a força, né? É isso E mesmo. o que a gente encontra... Por isso que o agro é um segmento muito especial para o Brasil. Parece que ele se sustenta, né? Cara, se não dá por aqui, eu vou por ali. Tá? A vida sempre dá um jeito. E o agro funciona assim. Quando o governo sai da frente e para de encher o saco, eles vão lá e resolvem a situação, né? É isso aí. Por que o Brasil tem dado tão certo no agro? Porque ele foi colonizado, o Brasil, de forma extensiva pela pecuária. Sim. Tá? As grandes áreas foram pecuárias. Sim. Só que a gente percebeu que a pecuária ia lá, o boi comia o pasto e tal, demorava 5 anos pra gente terminar esse boi, né? Então a carne tava dura, o povo começava a reclamar, né? A costela tinha que ficar, em vez de
fazer um costelão no fogo, você tinha que deixar 18 horas em vez de 8. Tava dura. Então a gente descobriu que dava para terminar o gado mais rápido se você tivesse um pasto melhor. Ou, principalmente, se você terminasse ele no coxo. Então você começou a produzir grãos para dar pro gado. Sim. Milho e soja pro gado. Você, em vez de abater o gado com 5 anos, você passou a abater ele com 2. Sim. Com a suplementação de grãos, tá? Mas aí você tinha as vísceras desses animais, que se perdiam. Não dá para perder nada, né? Então as vísceras passaram a compor rações para pet, rações para peixe. Muitas, no passado, até rações para outros animais. Então, você destinava o sebo do boi era perdido, virou biodiesel. Então, você já vai criando força, né? Aí você entra com a criação de peixe, usa ração também. Sim. Já entra outra cadeia da piscicultura. Sim. Aí você descobre que você tem a cana também, que a cana vai para etanol, vai para o bagaço e uma parte pode ir para o gado também. Mais uma cadeia produtiva. E a economia está circulando. Sim. Você está aproveitando o produto principal para um determinado fim e os coprodutos para outras categorias. Aí você entra com etanol de milho. Processo etanol de milho, dá o etanol, tem o óleo que vai para a cozinha. Sim. E tem o DDG que também vai para a ração animal. Outro componente que vai agregar valor. Cara, a hora que você começa a ver, é tudo cíclico dentro do agro. Você vai eu fui numa propriedade rural em Pindamonhangaba há pouco tempo atrás. Cara, ele é uma mineradora. Extrai areia em cava seca. Ele resolveu encher de água para criar peixe. Começou a criar peixe, mas para criar peixe tinha ração. A ração estava cara e ele começou a plantar milho e soja. Eu falei, bom, eu tenho milho e soja, vou pôr boi também. Sim. Pôs boi também. Aí ele tinha aquele tanque cheio de água, criando peixe. Ele falou, mas cara, uma baita de uma área dessa, ele botou uma estação de produção de energia solar em cima do tanque dele. Então, olha só, o cara tá produzindo energia, fibra, alimento, proteína animal, proteína vegetal, grãos, tudo na mesma propriedade. Eu visitei um desses que botou vou falar uma bobagem, mas era uma espécie de um tablado em cima da água. Os porcos ficavam ali e os dejetos caíam na água porque os peixes se alimentavam daquilo. Olha cara. lá. Não escapa nada, né? Baita economia circular. Cara. Gustavo, baita aula, cara. Não é à toa que a Embrapa tá em todas aí, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Falar do agro é legal e falar com o entusiasmo que você tem aí, com conhecimento, é muito mais legal. Vou querer explorar mais você, cara. Vamos lá, falar Luciano. mais a respeito, viu? Valeu, cara. Obrigado. Foi um prazer bater um papo com você aí também. Conte sempre, não só comigo, mas com a Embrapa Territorial, toda a nossa unidade ali em São Paulo, mas também com todas as 43 unidades da Embrapa. Então, para cada tema que a gente debateu aqui, bioinsumos, tem um especialista lá em Sete Lagoas ou em Jaguariúna. Sim. Gado. Tem meu amigo Totti lá em Mato Grosso do Sul ou Alexandre Berndt lá em São Carlos. Vou ficar com o teu contato, cara. A gente Pode vai ficar, destrinchar a gente vai alinhando, isso tudo aí. Sim. Beleza, Grande mano. abraço. Obrigado.